existem diversos tipos de relevo, né? Formas de relevo diferentes. Tem aí as montanhas, as cordilheiras, os planaltos, planícies, depressões. E aí a gente vai ver como que se formam esses relevos, né? O que dá origem a isso? Como é que tem tantas elevações na Terra, depressões? Como é que isso aí se forma, né? Então a gente vai estudar cada uma delas. Para entender isso, a gente tem que saber que para essas formas de relevos tão diferentes serem criadas, formadas, existem alguns mecanismos que são internos da Terra, que fazem isso, ou também os mecanismos externos da Terra, tá? São os agentes internos e os agentes externos, tá? Então, são aí características, são coisas que acontecem dentro e fora da Terra que vai originar e dar a forma aí da estrutura da litosfera, né? Dos relevos, do solo. Então, a gente vai ver quais são os agentes internos e quais são os agentes externos, tá? Então, aqui, o interior da Terra, ele guarda muita energia, né? Tem muito calor, tem muita energia ali que foi gerada aí durante todos os bilhões de anos aí que a Terra existe, certo? E aí essa energia foi sendo acumulada ali dentro, tá lá, guardada, tá? Então, essa energia, ela pode ser comparada como se fosse um motor da Terra, como se a Terra tivesse um motor por dentro, né? Esse motor movimenta as placas tectônicas, certo? Que estão abaixo da crosta, e aí vai compor que essas placas que compõem aí a nossa litosfera aqui em cima, tá? Originando aí várias cadeias montanhosas, ilhas, vários tipos de relevo, tá? Então, é todo esse mecanismo, esse dinamismo aí do interior da Terra faz com que mude o exterior da Terra, tá? Então, a gente vai entender como é que muda essa parte de fora aqui da Terra, o que tem a ver essa parte de fora da Terra com o interior, tá? Para começar, a gente vai tem que entender que os agentes internos da Terra são aqueles que acontecem de dentro da Terra para fora, tá? São coisas que os seres humanos não conseguem controlar, não conseguem evitar, tá? Por exemplo, os terremotos, os vulcões, tá? O tectonismo, né, que dão origem às dobras da crosta terrestre, das falhas, dos movimentos tectônicos. Esses são os agentes internos, são coisas que acontecem dentro da Terra que vai dar consequências aqui fora, tá? Os alunos que chegaram depois aí do início da aula, a gente vai falar sobre agentes internos e externos da litosfera, tá bom? O que muda aqui fora da Terra com coisas que acontecem dentro e também por fora. Mas para começar, vamos começar falando dos agentes internos, tá bom? O primeiro agente interno que a gente vai falar é o tectonismo. Eu acho que eu até mostrei para vocês na aula passada, tá? Mas eu vou dar uma relembrada aqui hoje. O tectonismo, ele é uma característica dele que ele passa por processos aí bem lentos, né? Bem demorados, por milhões de anos, e ele pode dar origem a cadeias de montanhas, tá? Então, esses conjuntos de montanhas que existem no mundo, tá? Aquelas cordilheiras, isso aí eles se originam a partir do tectonismo, tá? O que é tectonismo? Não vem da palavra placas tectônicas, então é a partir do movimento dessas placas que aí acontece, né, o tectonismo e pode dar origem a essas cadeias de montanhas, cordilheiras e etc, tá? Essas elevações aqui na Terra. Então, ela ocorre aí por conta da ação das forças de compressão entre as placas, tá? O que acontece? Uma placa, ela se choca contra a outra, tá bom? No momento em que elas se chocam, uma pode subir sobre a outra, tá? E é isso que dá origem
as montanhas aqui na Terra, tá? Então, elas vão se chocar, tá? E aí uma pode subir sobre a outra e dar origem aí às montanhas, tá? Então, um acúmulo aí dessas forças, dessas placas, ao longo dos períodos geológicos, das eras que foram se passando, acontece aí como se fosse o enrugamento da litosfera, tá? Então, é como se ela fosse se dobrando para cima, tá bom? Por conta, né, dessa força. Por exemplo, eu tenho um papel. Se eu pego esse papel, peraí. Se eu pego esse papel e começo a apertar, fazer uma força... Ele vai começar a amassar, tipo, enrugar. Também, então, eu vou começar a fazer força tanto na minha mão direita quanto a esquerda, para o mesmo sentido, ó. Ela começa a curvar, certo? Então, o movimento que as placas fazem é essa força que elas se apertam, tá? E faz esse dobramento, como se ela se enrugasse, tá? E isso dá origem às cadeias montanhosas, ok? Então, é esse acúmulo de forças aí que faz com que aconteça isso, tá? Aqui na superfície terrestre. Então, é algo que vem de dentro da Terra, uma força interna que vai dar consequências aqui fora, tá bom? Que aí formam montanhas, cordilheiras, relevos, né? Dessas paisagens que a gente vê aí, tá? Aí aqui tem uma imagem com um exemplo, né? Tem uma cordilheira ali e duas placas. Essas placas, quando elas vão se apertando, tá? Acontece isso, esses dobramentos. Outra coisa, quando as placas tectônicas fazem esse movimento de se chocarem umas com as outras, a gente fala que esse limite entre elas, esse encontro delas, né, essas bordas, se chama limite convergente, tá? Elas se convergem, elas se encontram, ok? E aí, então, de uma forma mais simples, a partir do momento que essas placas se encontram, acontece aí o processo de constituição das grandes montanhas, tá? Como, por exemplo, as as cordilheiras dos Andes, tá? Que é bem famosa aqui na América do Sul, que fica na região do Chile, tá? As montanhas rochosas, como lá na América do Norte. Então, assim, no mundo inteiro tem. Lá na Europa tem os Alpes, que são aquelas montanhas cheias de gelo por cima, tá? Tem o Himalaia, que fica lá na Ásia, e diversas outras cadeias de montanhas, tá? É sempre formado, então, aí pelo enrugamento da crosta terrestre, tá? O Himalaia, que é lá na Ásia, ele é formado pelo encontro de duas placas continentais, ou seja, não foram placas que estavam abaixo dos oceanos, tá? Apenas mais para dentro de uma cidade, tá? Dentro do continente, digamos assim. Então, aqui tem uma imagem, deixa eu ver se dá para aumentar. Tem um mapa mundi aqui, tá? Os principais dobramentos que existem. Tá bom? Então, em verde estão os dobramentos antigos e a cor mais clara são os dobramentos modernos, né? São os mais recentes. Então, esses verdes são os mais antigos que existem aqui na Terra, tá? Aqui na América do Sul só tem dobramentos modernos, ok? Então, deixa eu diminuir aqui, senão não dá para eu conseguir ler. Como a gente percebeu, então, as cadeias, elas são aí denominadas, em geral, de dobramentos, tá? Essas cadeias de montanhas, porque é como se fosse, né, um dobramento mesmo dessa crosta terrestre, tá? Elas são classificadas, gente, de acordo com a sua idade, tá? Mais ou menos. Há quanto tempo que existe essa cadeia de montanhas? As que foram originadas durante o período geológico que se chama terciário, tá? Isso aí faz 65 milhões de anos atrás, mais ou menos, elas se chamam dobramentos modernos, tá? São mais recentes. Apesar de ter aí até 65 milhões de anos, são dobramentos modernos, tá? Apesar, né, delas ter esse tanto de anos, né, milhões de anos, elas ainda são jovens perto de outras que existem, tá?
Então, já as cadeias que foram originadas aí nas eras anteriores são chamadas de dobramentos antigos, ok? Então, o processo de formação, né, de dobramentos, ele é conhecido como orogenia, tá? Orogenia, tá bom? Que é um termo grego que se originou aí, que originou essa palavra, tá? Então, a orogenia, ela é um resultado de dois processos que são parecidos, né? Não são iguais, né? São parecidos, que é o de dobramentos, que é o encurvamento da superfície, e o de falhamentos, que é a fratura, tá? Então, a orogenia, ela pode acontecer com o dobramento ou a fratura de uma placa tectônica ou da crosta terrestre, tá? Por exemplo, aqui, nessa imagem, deixa eu ampliar. Ó, o primeiro é um dobramento, foi aquilo que eu fiz com o papel. Tinha tanta força empurrando que ela se dobrou, tá? Agora, o outro aqui, que é a fratura, essa placa, né? Essa placa terrestre, ela se quebra, tá? É como se ela se fraturasse, se dividisse em duas ou três, tá bom? Então, tem rupturas, fraturas, se chama falhamento, tá? Então, são dois tipos, dobramentos e falhamentos. Dobramento, a placa ali dobrou, tá? Aí, no falhamento, ela se fraturou, houve ruptura dessa placa, tá? Ela se dividiu, ok? Então, isso aqui, todo esse movimento, né, das placas tectônicas é o tectonismo, tá? É um dos agentes internos da litosfera. Aqui está mostrando um esquema da Cordilheira do Himalaia, tá? Que ela foi formada aí pelo encontro de duas placas continentais, que é a placa indiana e a placa asiática, que elas ficam próximas, né? Esses dois continentes ficam próximos. Então, lá que ficam as maiores altitudes do planeta, ou seja, a altitude é tudo aquilo que está relacionado ao nível do mar, tá? Por exemplo, uma altitude zero é como se um lugar tivesse no mesmo nível do mar. Aí, de acordo com o que vai subindo, vai aumentando sua altitude, tá? Então, na região, dentre essas placas aí, indiana e asiática, é a região onde tem maior altitude no planeta Terra, tá? Por exemplo, o Monte Everest, tá? Ele é o mais alto do mundo, que tem aí mais de 8.000 metros de altura, ou seja, quase 9 quilômetros de altura, tá? De rochas para cima. Então, ele está localizado ali entre a China e o Nepal, tá? Vou aumentar para a gente analisar essa imagem. Bom, aqui tem duas placas separadas, tá? Há 20 milhões de anos, essa extensão de terra aqui estava longe, e aí foi ao longo dos anos, milhões de anos, milhões e milhões de anos, esse pedaço aqui se juntou ao outro, do lado direito, tá? Quando aconteceu isso, lembra da força que eu falei para vocês, que elas fazem uma contra a outra, e às vezes uma pode até subir em cima da outra? Isso é o que aconteceu com o Himalaia, tá? Houve esse encontro dessas placas, elas fizeram tanta força uma contra a outra que houve um dobramento, tá? Dessa parte terrestre aqui, que aí deu origem ao Himalaia, tá? Que é um dos pontos aí mais altos do planeta, tá bom? Então, embaixo dela tem uma falha também, tá? Cobre a placa, não é uma falha, né? Cobre o encontro das duas placas, que elas não estão grudadas, elas estão encontradas ali, né? A placa da Índia e a placa da Ásia, tá? Então, o Himalaia foi aí a formação por conta da força dessas duas placas que se juntaram e houve o dobramento, ok? E aqui, ó, essa crosta continental ela é empurrada para cima sobre a Ásia cerca de 5 centímetros ao ano. Então, tem uma placa ali que ela vai subindo 5 centímetros por ano, tá? Não é muito, né?
mas é um tanto assim razoável de movimentação de uma placa terrestre, tá bom? Há milhões de anos, isso daí pode dar uma outra estrutura para a Terra, tá bom? Então, é dessa forma que se formou o Himalaia. E, no geral, todas as cadeias de montanhas são formadas dessa forma, tá? Pela força que elas fazem aí e acabam causando os dobramentos ou as fraturas, onde uma fica mais para baixo e a outra fica mais para cima. Então, esse foi o primeiro agente interno, né, da Terra, que acontece lá dentro, que dá consequências, né, aqui fora. No caso, construiu aí as montanhas da Terra. Agora, o segundo agente interno, segunda coisa que acontece dentro da Terra, que altera aqui fora, tá? Que é o terremoto. Então, quando acontece um intenso movimento aí das placas tectônicas, esses movimentos, eles são aí responsáveis por renovar a litosfera. Como assim? Porque, como eu falei, as placas, elas se movem, podem causar dobramentos ou até fraturas, né, na crosta terrestre. E também pode causar aí perigosos abalos sísmicos. O que é isso? Abalos sísmicos são os tremores do terremoto, tá? Então, quem mora em local que tenha terremotos, consegue sentir esses abalos sísmicos quando acontece, tá? E pode aí gerar destruições aí no local. Como a gente já sabe, né? O terremoto, ele acontece onde há um encontro entre placas, né? No Brasil não acontece porque nós não estamos, o Brasil não está sobre o encontro de 2 placas, ou 3 placas, ou 4, tá? O Brasil está no meio de uma placa, não tem encontro de nenhuma ali. Então, é por isso que não acontece aqui, tá? Os terremotos, eles são aí comumente, né? É comum a gente chamar os terremotos de abalos, né? Ou abalos sísmicos, né? Que são esses tremores aí que fazem na Terra, ok? Então, os terremotos são representam essas forças aí de maior destruição da natureza, tá? Porque tanto na Terra, que pode destruir casas, prédios, derrubar um monte de coisa, quanto na água. Se acontece um super terremoto em placas tectônicas que estão abaixo do oceano, pode causar um tsunami, tá? Por exemplo, quando você pula numa piscina, você fez um movimento muito intenso naquela água, vai fazer umas ondas assim que vai jogar água até para fora, às vezes. O terremoto, quando faz esse movimento intenso das placas tectônicas, vai fazer movimentação aqui na superfície também. E se tiver água, pior ainda, né? Porque essa água pode devastar aí determinado local que tenha acontecido isso, tá? Então, aqui tem a imagem de um encontro de placas tectônicas, tá? Deixa eu aumentar aqui. Essa linha diagonal preta aqui, ó, tá mostrando que é uma falha. Houve uma quebra ali de 2 placas, né? Então, tem um encontro de 2 placas. Uma tá mais para cima, do lado direito tá mais para cima e a do lado esquerdo tá mais para baixo um pouquinho, né? Essa bolinha do centro aqui embaixo, essa localização se chama hipocentro com H, tá? Porque é onde houve o choque entre essas placas, a movimentação dessas placas deu início ali, tá? Então, a região da falha onde houve o início dessa movimentação se chama hipocentro, tá? Agora, a região da superfície da Terra onde se sentiu mais esses tremores se chama epicentro. Eu falei para vocês na semana passada, né? Então, é o local onde mais se sente aí esses tremores acontecerem, tá? Onde tem o terremoto mais intenso, que aí tem aquela escala que eu falei para vocês também, que é a escala Richter, que aí mede por graus, né? Vai de 0 até infinito, mas o máximo que já se sentiu na Terra foi de 9 graus, tá? Mas pode ser que aconteça um terremoto com maior intensidade, tá bom?
Então, hipocentro, onde originou o terremoto. Epicentro é a parte da superfície terrestre que mais sentiu os tremores, tá? E falha é onde tem o encontro ali dessas placas, tá bom? Por que tem vários círculos aqui em volta do hipocentro? Porque isso aí representa as ondas de movimentação, né? Para onde que esses tremores se espalharam, tá? É o espalhamento aí desses abalos, tá bom? Então, as placas se encontram em regiões que a gente chama de falhas, né? Ou rachaduras. É como se fosse... Sabe quando você olha para uma parede e tem uma rachadura na parede? As placas são dessa forma, tá? Elas estão como se fossem em regiões como se fossem umas falhas, tá? E aí é esse daí que é o encontro delas, que pode acontecer uma movimentação e causar aí o terremoto, tá? É possível, gente, ficar ali acumulando muita energia, muita tensão por muitos anos, tá? É o que acontece, por exemplo, na região do Havaí, lá nos Estados Unidos. Tem encontro de placas lá, não sei se é no Havaí, mas é naquela região, que tem um encontro de placas ali que chamam de falha de San Andreas. Tá? Ali está acumulando tensão, está acumulando energia. Em algum momento, aquilo ali pode se movimentar e causar uma destruição. Pode causar tsunamis, intensos terremotos, né? Então, ali está lá parado, por enquanto. Só que está acumulando tensão, tá? É como se o local tivesse sobre um barril de pólvora, que a qualquer momento pode explodir, tá? Então, esses blocos enormes de terra aí, né, essas placas tectônicas, elas podem se movimentar e ocasionar aí o aumento dessa falha ou aí as destruições, tá bom? Que mais? Como eu falei, né, os terremotos são chamados de abalos sísmicos e tem aí o espalhamento de ondas sísmicas, né, que é o que vai transferir essa energia intensa aí para a superfície terrestre, tá? Aí aqui nesse quadro roxo de Saiba Mais, chama Medindo os Terremotos. Ele só está contando aqui a história de quem foi o cientista que criou uma escala para medir, né, a magnitude, a intensidade dos terremotos, né? Quando tem um terremoto com menos de 4 graus na escala Richter, eles são bem comuns, tá? São os que mais acontecem. Agora, quando passa de 4 graus na escala, pode ser tão intenso que pode chegar a matar, causar mortes, né, da população, tá? Por conta aí desses danos que que o terremoto pode causar naquele local, tá bom? Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Cada valor, gente, da magnitude, 1, 2, 3, cada nível desse, tá? Aumenta 30 vezes maior do que o valor anterior. Por exemplo, teve um terremoto de escala 3, né? 3 graus na escala Richter. Ok. Aí teve um terremoto de escala 4. Esse terremoto de escala 4 foi 30 vezes pior do que da escala 3. O 5 vai ser 30 vezes pior que da escala 4, tá? E assim sucessivamente, para vocês verem quão intenso que esses terremotos, tá? É até 9. Então, na verdade, não existe um limite. Eles falam que tem até 9 porque foi o máximo registrado até hoje na Terra. Mas pode ser que aconteça 10, 11, ainda não foi registrado, entendeu? Uma curiosidade, aqui no Brasil, já foi sentido terremoto de 5 graus de escala Richter, tá? Se eu não me engano, foi numa cidade de Goiás, tá? Porque existe uma pequena falha, né, na placa sul-americana, e aí houve uma pequena movimentação ali. E aí acabou causando esse terremoto de 5 graus. Mas eu vou pesquisar melhor sobre isso depois e mostro para vocês. Mas eu sei
só que ocorreu, tá? Que nada é impossível aqui acontecer, tá? Falar, nunca vai acontecer terremoto, nunca vai surgir um vulcão. É tudo possível, tá, gente? É claro que, como a gente está no meio de uma placa que ainda não teve ruptura nela, não teve fratura nela, é difícil acontecer esses fenômenos. Mas a gente não pode falar que é impossível, tá? Por exemplo, falavam que no Brasil não poderia existir ciclone, por exemplo. Mas acontece sim. Inclusive, na região sul do nosso país, está acontecendo, né? Estava com previsão de acontecer. Inclusive, tem até previsão aqui Já aconteceu, professora. de chegar a 100 km por hora os ventos aqui, né? Então, assim, é um pré-ciclone, né? Mas pode acontecer sim no nosso país, tá? Mas as coisas que acontecem não são tão intensas em regiões onde... Em Santa Catarina ontem deu um tornado. Isso, Professor, então. Oi. se 9 já foi forte, imagina chegar a 20. Não, mas aí, imagina, o de 20 pode acontecer lá nos Estados Unidos, até no Brasil pode sentir. Imaginem a intensidade. Se um terremoto de 7 graus já pode causar danos que matam pessoas, imagina um de 10, 11, 12, né? Eu não quero fugir muito, mas imagina assim. Imagina um de 10, é grande. Aí depois o de 20 já é maior. De 30 é maior. Imagina um de 50. Vai destruir o planeta Terra. Se o máximo, o pior terremoto já sentido foi de 9, que já foi muito destruidor, imagina um acima disso, né? Acho que o 20 já vai acabar com o planeta. Sim, Professora, vai um dar- ciclone é um tornado? é como se fosse o nível anterior ao tornado. São ventos muito violentos que chegam com massas de ar aí muito intensas nas regiões. É verdade que, tipo, alguns pode acontecer, tipo assim, tá tendo um ciclone de terra ou, vamos supor, um furacão. Se cair um raio nele, eu acho que é só coisa de filme. Mas se cair um raio, pode acontecer de pegar fogo? No furacão, eu não sei, mas onde o raio cair pode pegar fogo. Inclusive, eu vi um vídeo ontem, eu recebi de como é que estava a cidade de Camboriú, lá no sul. Eu vou ver se eu consigo abrir depois aqui para vocês verem como estava escura a cidade durante o dia, uma ventania, caindo raio, destruindo poste. E isso que nem era o ciclone ainda. Eu vou ver se eu consigo abrir aqui já para Meu vocês verem. Deus! Vou só terminar essa página aqui, aí já está acabando essa reunião, já inicio outra daí, tá? Então, gente... Falou que aconteceu hoje esse ciclone. Então, desde do começo da semana que está acontecendo isso, né? Esse ano a natureza tá revoltada com a gente, né? O tanto de pessoa que taca Professor, caninho de plástico, latinha na rua, é a vingança aí, ó. Cada professor, dia uma notícia, né? Oi. É. Professor, eu ouvi dizer que depois dos gafanhotos ia aparecer os alienígenas aqui na Terra. Ah, professor, uau! Uau, Ronaldo. Oi, Renato. professor. Eu vi um vídeo no TikTok que só quem assiste Naruto vai entender. O Chino tá brigando com o Gaia no Brasil. Aham, então, Só o quem assiste galera Naruto vai entender. o Chino é o... Quem? Chino versus Gaia. Eles estão tentando aqui no Brasil. A treta vai ser aqui. Tá, vamos voltar para a geografia agora, tá? Então, gente, quando acontece terremoto em região oceânica, né, onde tem água, né, nos oceanos, pode causar aí, enormes ondas que são chamadas de maremotos, tá? Quando é terremoto na água, no oceano, é maremoto, tá? E ou também é chamado tsunami, tá? Essa palavra tsunami vem do japonês, né? É uma palavra japonesa. Porque lá é uma região de encontro de placas
que está sempre acontecendo algum tipo de abalo, né? Um terremoto, um tsunami, por conta da região onde que o Japão está, né? Infelizmente, é uma região que é bem propícia para esses fenômenos acontecerem, tá? E foi o que aconteceu com o tsunami que atingiu aí vários países do Oceano Índico lá em 2004, tá? Lá nessa época, eu lembro até hoje as notícias que saíram desse tsunami. Foi, assim, bem marcante. Aconteceu na Indonésia, né? Que foi a área mais afastada, mais afetada, mas atingiu aí outros países também. E só na Indonésia morreram 35 mil pessoas por causa do tsunami, tá? Então, aí foram 12 países no total que foram atingidos, tá? E passou aí de 200 mil, somando todos esses países. Pensa, 200 mil pessoas morrendo por causa de um tsunami. Infelizmente, né, a gente não tem como evitar isso. Hoje em dia tem, assim, como prever que pode acontecer e aí você vai para um local seguro. Mas são fenômenos da natureza que a gente não controla, tá? Então, o tsunami ele é formado aí pelo tremor de terra que está abaixo do oceano, certo? E acontece esse deslocamento aí da água, tá? Para cima, formando enormes ondas, que vão aí atingir as cidades, destruir as casas, carros e tudo mais, tá? Professor, e a areia de Saras, ela vai chegar aqui no Brasil? Então, já a gente vê a notícia. Eu vou abrir o painel global de novo. Não sei se eu mostrei para vocês semana passada. Eu mostrei, né? Ou não? Não lembro. Vou mostrar já o painel global e a gente vê onde que está essa nuvem de poeira do Saara, tá? Eu vou encerrar essa reunião e já mando outro link, ok? Aguardem.